Vou fazer a resolução da lista de limites da primeira unidade. Algumas que a gente já fez em sala, eu vou estar passando mais rapidamente, mas eu vou estar focando, tentando ajudar vocês. Questão 1. Mostrar que o limite que existe, o limite dessa função 4x-5, quando x tende a 3, que esse limite é 7. Ele já nos dá aí que o limite é 7, ele quer que a gente demonstre, que a gente prove que esse limite realmente é 7, recorrendo à definição de limite. Então, a gente tem aqui, para todo y maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que, se essa situação acontece, então isso aqui também acontece. Solucionando essa questão, a gente vai ter, dado o nosso y maior que zero, vai existir um delta tal que a função menos o limite é menor que y, sempre que zero é menor que x, que é o valor que ele está atendendo, em módulo, né, menor que delta. Eu peguei essa desigualdade aqui da definição, a gente vai trabalhar nela para a gente chegar aqui. Então, a gente parte daqui para chegar aqui. Eu vou associar, como a gente está em módulo, eu vou associar esse menos 5 com esse menos 7 para a gente obter menos 12. Coloco 4 em evidência aqui. E a gente vai ficar com 4 vezes x menos 3, porque 12 dividido por 4 fica 3. O 4 que está multiplicando aqui dentro do módulo, eu vou jogar ele para fora, multiplicando. Esse é o resultado que encontrei na web. Multiplicando o que está dentro, menor que y. Pronto, tem um 4 multiplicando, eu passo ele para lá dividindo. A gente tomando o nosso delta como nosso y sobre 4, a gente vai ter que essa função ela é menor que o nosso y. Sim. Isso a gente já tinha. Sempre que 0 é menor que x menos 3, isso aqui acontece porque meu y é maior que 0. Isso aqui é menor que o nosso y, então isso aqui também é maior que 0. E como a gente tomou o delta igual a y sobre 4, a gente tem que isso aqui também ele é menor que delta. Portanto, o limite nesse ponto ele vai existir. Na questão 2, a gente tem aqui alguns limites para a gente calcular. Esse primeiro aqui, a letra A, basta a gente substituir aqui o x por 1 que a gente consegue um valor sem determinação, sem problema nenhum. Na letra B, da mesma forma. Essas letras que eu circulei aqui eu vou fazer, vou resolver, e a F e a M, a F é semelhante a essa, não preciso fazer, e a M ela não vai ser cobrada, portanto não vou fazer. E eu creio que eu já fiz em sala. A letra C da questão 2. O que eu fiz aqui? Aqui tinha um 4, isso aqui é desnecessário fazer. Eu tenho um 4 multiplicando a minha fração. É só para vocês visualizarem como que a gente pode fazer isso quando a gente tem um numerador diferente de 1 também. 4 multiplicando uma fração de 1 sobre x ao quadrado, que é o que eu tinha aqui. Como eu tenho isso aqui, uma fração, e aqui eu tenho uma fração, eu vou aplicar o teorema de que limite quando x tende a infinito sobre 1 elevado a x elevado a n é zero. A gente vai ter que esses limites aqui, esse e esse são zero. Eu posso substituir a fração por zero e vou encontrar 2, porque 2 menos 0, 0, 2 e o restante zero. Na letra D, isso eu fiz em sala também. Π sobre 2 radianos no ciclo trigonométrico corresponde a 90 graus. Seno de 90 é 1, cosseno de 90 é 0, cotangente de 90 é 0. Só substituo aqui os valores e vou ficar com 2. Nesse daqui, eu dividi tanto o numerador quanto o denominador por x ao cubo. Por que x ao cubo? Porque quando eu pego x ao cubo e divido aqui, eu posso cortar aqui
com ele mesmo e ele com ele mesmo. Que aí sobra aqui 4 e no denominador sobra 3. Aí o limite dessa função, quando x tende ao infinito, como x está tendendo ao infinito, pelo teorema de 1 sobre x elevado a n, pelo teorema de que x, quando tende a mais ou menos infinito, de 1 elevado, de x elevado a n, isso aqui é zero, desde que esse n seja inteiro e positivo. Vou substituir as frações aqui por zero, isso aqui zero, isso aqui zero. Escrevo o restante e é o nosso resultado. Nesse daqui a gente tem limite de x ao cubo menos 1 sobre x menos 1 quando x tende a 1. Se a gente substituir por um logo de cara, vai zerar, vai ficar zero em cima e embaixo. Então vai dar indeterminação. A gente tem que valer-se de alguns métodos para poder tirar essa indeterminação. Eu tinha feito ela em sala, ela tinha dado 4. Eu lembro, mas eu tinha feito de forma incorreta. Eu fiz uma aplicação incorreta do produto notável. Eu estou corrigindo aqui agora. A gente pode fazer ela aqui por Briorro-Fini, que a gente vai dividir esse numerador por esse denominador. Uma divisão normal por chaves, eu fiz aqui das duas formas. E também podia usar esse teorema aqui de D'Alembert. Mais para frente eu vou usar ele, aí vocês veem como é a aplicação. Se quiser voltar para fazer aqui, é bom que está revisando. Fazendo por Briorro-Fini, a gente vai pegar o nosso denominador, a gente isola o x e a gente encontra o termo que a gente vai colocar na nossa chavinha aqui do dispositivo prático. Os demais termos que a gente preenche aqui no dispositivo são coeficientes do numerador. O que eu fiz aqui? Eu completei com 0x ao quadrado e 0x, porque eles estão faltando aqui no nosso termo. O coeficiente de x ao cubo é 1, de x ao quadrado é 0, de x é 0 e o outro é menos 1. Agora o que a gente faz? A gente multiplica pelo de baixo e soma o de cima. 1 vezes 1, 1. 1 mais 0, 1. 1 vezes 1, 1. 1 mais 0 fica 1. E 1 vezes 1, 1. 1 mais menos 1, 0. Fica 0. Esse 0 aqui é o nosso resto. Como não tem mais para fazer aqui, o 0 é o nosso resto daqui do Briorro-Fini. Agora a gente vai pegar esses coeficientes e vai escrever nosso resultado. Eu tenho aqui x ao cubo. Então, se eu estou dividindo x ao cubo por x, o resultado ele vai começar com o coeficiente de x ao quadrado. Então, aqui eu tenho 1x ao quadrado mais 1x mais 1. Aqui é o nosso resultado dessa expressão dividida por esse aqui por Briorro-Fini. Fazendo a divisão de polinômio, a gente encontra o mesmo resultado. X ao cubo dividido por x, x ao quadrado. A gente pega, multiplica por ele, dá x ao cubo. A gente joga para lá o sinal trocado. X ao quadrado vezes menos 1 dá menos x ao quadrado. Vai para cá com o sinal trocado. A gente corta e escreve o que sobra, que é x ao quadrado menos 1. X ao quadrado dividido por x fica x. Multiplicando x por isso aqui, a gente vai obter menos x ao quadrado mais x ao quadrado menos x. A gente joga para cá com o sinal trocado, e corta, e escreve o que sobra, que é x menos 1. Agora, x menos 1 dividido por x menos 1 dá 1, porque ele dividido por ele mesmo fica 1. 1 vezes ele dá ele. Joga com o sinal trocado, a gente corta e a gente obtém resto zero. Então, tanto por Briorro-Fini quanto por divisão de polinômio, a gente encontra esse termo aqui, x ao quadrado mais x mais 1. A gente, onde tinha essa divisão aqui, a gente vai substituir por essa expressão que a gente encontrou aqui, o resultado. Quando a gente faz isso, essa substituição aqui no limite, a gente tira a indeterminação. A gente pode substituir aqui 1 normalmente. 1 ao quadrado mais 1, que fica 3. A letra H. A gente tem limite quando x tende a 2, de x ao quadrado menos 5x mais 6. X ao quadrado menos 12x mais 20. Eu peguei tanto o numerador quanto o denominador e eu fiz uma fatoração por agrupamento. Aqui separadinhos. Fatorando por agrupamento o numerador,
eu vou pegar esse menos 5x e separar ele em dois termos. Menos 2x e menos 3x. Quando eu faço isso, eu posso colocar o primeiro x aqui em evidência. Ó. X em evidência vai me sobrar x menos 2. Colocando menos 3 em evidência, vai me sobrar aqui x menos 2, porque 6 dividido por menos 3 fica negativo, menos 2. Coloco meu menos 2 em evidência. Coloco o meu menos 2, o meu x menos 2 aqui em evidência e vou obter x menos 3, que é o restante que fica aqui, x menos 3. Vou fatorar por agrupamento o denominador aqui da mesma forma. Onde eu tinha menos 12x, eu vou separar ele aqui em menos 2x e menos 10x. Colocar x em evidência aqui, vou ficar com x menos 2, que é o que sobra. Coloco menos 10 em evidência e vou ficar com x 20 dividido por menos 10, fica menos 2. Como eu tenho aqui o que está no parênteses é igual, eu posso colocar ele em evidência e escrever o que sobra, que é x menos 10. Feito isso, eu vou substituir o meu numerador aqui no limite por essa expressão fatorada e o meu denominador por também essa expressão fatorada. Feito isso, eu vou poder cortar aqui o x menos 2 e o x menos 2 e vou ter essa expressão, esse limite que sobra aqui. Feito isso, eu posso substituir normalmente o 2 e obter 1 sobre 8, que é o resultado. Esse limite, eu vou trabalhar esse limite aqui, limite de x mais h ao cubo menos x ao cubo sobre h, quando h tende a zero. Eu vou trabalhar esse cubo aqui no numerador separadamente. O que eu fiz aqui? X mais h ao cubo, ele é x mais h ao quadrado vezes x mais h, menos o que está sobrando aqui. Eu tenho aqui um produto notável, um quadrado da soma. Isso aqui é fácil a gente lembrar, que é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E o que sobra eu repito. Aqui eu vou aplicar a propriedade distributiva. X vezes x ao quadrado, x ao cubo, x vezes esse termo aqui, fica esse daqui. X vezes h ao quadrado, fica xh ao quadrado. Aqui é a mesma forma com h. Multiplicar o h por cada um e escrever o resultado. Feito isso, eu vou encontrar aqui x ao cubo e menos x ao cubo. Eu vou poder cortar eles dois e escrever o que sobra. Agrupei os termos semelhantes. Aqui eu tenho 2x ao quadrado h e aqui eu tenho mais 1. Juntei esse com esse e esse com esse. Obtive essa expressão, substituo aqui no meu limite, no numerador, e obtenho esse limite aqui. Quando eu chego aqui nesse ponto, eu vou colocar h em evidência no numerador, escrever o que sobra, cortar h com h, porque aqui é um produto, uma multiplicação, e vai me sobrar o numerador. Aí, como eu já tirei o denominador, eu tirei a determinação que tinha. Eu posso substituir aqui h por 0 e encontrar o valor do meu limite, que é 3x ao quadrado. Nessa questão J, a gente tem que limite quando x tende a 4 de raiz de 2x mais 1 menos 3 dividido pela raiz de x menos 2 menos a raiz de 2. Eu vou precisar aqui racionalizar esse denominador, porque esse denominador, quando eu substituo x por 4, ele dá problema e me atrapalha, ele dá uma determinação. Racionalizando, a gente vai pegar ele aqui, a gente vai colocar e vai multiplicar aqui pelo conjugado. O que é o conjugado? O conjugado é um termo que, quando eu multiplicar, essas raízes do denominador vai sumir tudo. Nesse caso, eu vou pegar essa mesma expressão e colocar um mais aqui, onde tem esse menos, e multiplicar, tanto em cima quanto embaixo. Feito isso, a multiplicação de cima eu vou manter. O que está aqui eu vou manter, não vou trabalhar nela não. Embaixo a gente tem aqui o produto da soma pela diferença. Isso aqui é um produto notável. Isso dá quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Como eu tenho quadrado e raiz quadrada, eu posso cortar o índice com a potência. O que vai me sobrar o restante sem as raízes. Isso. O numerador, vou repetir, aqui eu vou fazer um jogo de sinal.
Menos vezes mais menos, menos vezes menos mais. Pronto. Feito isso, eu posso cortar esse 2 aqui e minha determinação já foi. Já posso substituir aqui meu 4. 2 vezes 4, 8. 8 mais 1, 9. Raiz de 9 é 3. 3 menos 3, 0. Isso aqui vai zerar. Tá dentro do parênteses, ele vai zerar aqui, ó. 4 menos raiz de 12 vai ficar raiz de 2 mais raiz de 2, que é o quê? 2 raiz de 2. 0 vezes qualquer coisa é 0, dividido por menos 4, 0. A gente, na letra L, a gente tem limite de raiz de x ao cubo menos 3, x ao quadrado, e raiz cúbica de x ao cubo mais 1, quando x tende ao infinito. Esse x, a gente tem que x ele é igual a raiz quadrada de x ao quadrado, porque eu posso cortar isso, vai dar x, e a mesma coisa de raiz cúbica de x ao cubo, porque eu posso cortar e dar x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir x em ambos na fração, tanto no numerador quanto no denominador, tanto em cima quanto embaixo. Só que em cima eu vou dividir por raiz de x ao quadrado e embaixo eu vou dividir por raiz cúbica de x ao cubo, que são termos iguais, só escrito de uma forma diferente. Fiz isso, dividi tanto em cima quanto embaixo, pelo que o termo que eu falei aqui. Depois que eu fiz essa divisão, pelas propriedades dos radicais, se eu tenho uma raiz dividida por uma de mesmo índice, eu posso juntar numa raiz só, que foi o que eu fiz nessa parte aqui. Eu juntei numa raiz só a raiz quadrada de cima e o denominador, a de baixo, eu juntei a raiz cúbica em um só. Pela propriedade da soma de frações, se eu tenho um denominador com a soma na diferença, ele é o mesmo, eu posso juntar ou separá-lo. Aí o que eu fiz aqui, eu separei esses denominadores e fiz essa divisão aqui separadamente, cortei aqui x ao quadrado com x ao quadrado, que dá 1, que todo mundo dividido por ele mesmo é 1. E aqui a mesma coisa, ficou 1 também. E aqui ficou subtraindo essa fração, e aqui estou somando essa fração aqui que restou. Pelo teorema, aqui eu já posso aplicar aquele teorema de limites no infinito. Quando tem um limite de quando x tende a mais ou menos infinito, de 1 sobre x elevado a n, esse n inteiro positivo, isso aqui é zero. Então, onde tem as frações, eu aplico o teorema, onde tem as frações eu zero, e vai me sobrar raiz de 1 sobre raiz de 1, que é 1 sobre 1, que é 1. Questão 3. Ele nos dá essa função aqui, definida por partes, que se x for 3 ou um número menor que 3, essa função é essa regra aqui. Se x for maior que 3, essa função vai ser isso aqui. Aí ele nos dá alguns limites para calcular. Na letra A, ele nos dá o limite ele nos pede o limite da função quando x tende a 3 pela esquerda. Se x está tendendo a 3 pela esquerda, a gente está trabalhando com valores menores que 3. Se são valores menores que 3, nosso x vai ser menor que 3. A gente vai usar essa regrinha daqui de cima. E vou trabalhar valores menores que 3 nessa regrinha, como 2,99, 2,999. Substituindo aqui na função, a gente encontra aí que nosso y se aproxima cada vez mais perto de 2. 199, 1999. Quantos 9 eu incluiria aqui? O meu x, meu y ia dar mais 9 perto de 2. Então, quando a gente toma valores de x próximos de 3 pela esquerda, y se aproxima de 2. Então, o limite dessa função de x se aproximando, tendendo a 3 pela esquerda é 2. Pela direita a gente faz o mesmo, só que a direita a gente está trabalhando com valores maiores que 3. Se são valores maiores que 3, a gente usa essa regra aqui de baixo. Aplicando nessa função aqui, essa parte de baixo, valores maiores que 3 e mais perto de 3, como 30001, 3000001, a gente encontra valores cada vez mais próximos de 2 também, para y. Então, quando a gente toma valores de x próximos de 3 pela direita, a gente tem que y se aproxima de 2. Então, o limite da função, quando x tende a 3 pela direita, é 2. Se
o pela esquerda deu igual pela direita, então o limite no ponto já vai ser 2. É o que a gente vai ver aqui na letra C, o limite no ponto. A gente substitui e encontrou 2. A gente pode fazer dessa forma, poderia apenas falar que os limites laterais são iguais e o resultado já seria 2. Aqui com 5 a gente vai fazer da mesma forma. Com 5 pela esquerda são valores maiores que 3, então a gente vai usar essa mesma expressão. Usando essa mesma expressão aqui, substituindo por valores menores que 5, mais próximos de 5, como 4,999, 4 com 4 noves aqui, a gente vai ter que o y vai se aproximar de 8, ele fica com 7,999. Então, quando a gente toma valores próximos de 5 pela esquerda, y está se aproximando de 8. Então, o limite da função, quando x tende a 5 pela esquerda, vai ser 8. Pela direita, a gente faz o mesmo, só que com valores maiores que 5. Se é maior que 5, então vai ser maior que 3, obviamente. Então, a gente usa a função de baixo. Tomando esses valores maiores que 5, mais próximos de 5, como o 5001 e o 0001, a gente encontra valores cada vez mais próximos de 8 também. Como os limites laterais são iguais, pela esquerda deu 8 e pela direita também deu 8, o limite no ponto ele existe e vai ser 8. Portanto, na F aqui a gente só fez substituir por 5 para mostrar que é 8 mesmo. E aqui tem um esboço do gráfico dessa função. A gente faz primeiro para a primeira parte, com valores de igual a 3 ou menores. Eu fiz com o próprio 3 que deu 2 e fiz com 2 que deu 1. Podia tomar valores arbitrários. E com a função de baixo, e esses pontos eu coloquei no gráfico, aqui o ponto A e o ponto B. Fiz com a função de baixo a mesma coisa, só que em valores maiores que 3. Fiz com 4 e 5. Consegui encontrar os pontos C e D. Encontrei aqui C e D. Aí eu marquei aqui a reta, liguei esses dois pontos, encontrei a reta que corresponde a essa primeira função. Liguei esses dois pontos, C e D, e encontrei a reta que corresponde à segunda função. Aqui é o esboço do gráfico dessa função. Questão 4 é o que ele pede para verificar se esse limite existe quando x tende a 1. O que vocês vão fazer? Vocês vão tentar encontrar os limites laterais. Se eles forem iguais, o limite existe. Se não, o limite não vai existir. Para isso, vocês podem estar usando esse teorema aqui, que eu vou estar explicando ele e fazendo o exemplo dele na letra B do 5. Aí vocês ficam atentos, podem estar voltando para ver como podem estar usando eles. Mas geralmente é só você substituir por valores menores que 1, caso 1 pela esquerda, valores menores que 1, e ver o que dá do que se aproxima, e substituir por valores maiores que 1 e ver do que se aproxima. Se for iguais, existe. Se não, não existe. Esse fica a cargo de vocês. O quinto eu vou estar resolvendo essas todas aqui, pois elas têm algumas coisinhas diferentes. Letra A do quinto, limite de x ao cubo mais 1 sobre x ao quadrado menos 1 quando x tende a menos 1. Eu vou fatorar por agrupamento tanto o numerador quanto o denominador. Fatorando o numerador, eu vou precisar incluir aqui o mais x menos x, que vai dar o x que está faltando aqui, né? O 0x que está faltando aqui. Feito isso, eu vou colocar em evidência o x aqui, vai me sobrar, quando eu divido aqui por x, vai me sobrar um x só, e quando eu divido x por x dá 1. Aqui eu coloco o menos 1 em evidência, e fica aqui o que está aqui, mas só que positivo, né? Colocando x mais 1 em evidência, e escrevo o que sobra aqui e obtenho essa expressão fatorada. Aqui eu fiz a mesma coisa, só que com o numerador. Aqui foi o denominador, aqui vai ser o numerador. Aqui estava faltando o x, eu fiz a inclusão dele aqui. Aqui está faltando, aqui o meu x está ao cubo, está faltando o quadrado e o normal. E vou levar a 1.
Então eu fiz a inclusão deles aqui, que é o positivo menos o negativo, o positivo menos o negativo. Quando eu fiz isso, eu vou colocar eu vou organizar aqui e vou colocar em evidência essa primeira parte, eu vou colocar em evidência essa segunda parte. Aqui eu coloco em relação a x, aqui eu coloco em relação a 1. E eu obtenho esses dois produtos aqui. Como eles são iguais aqui, o que ficou no parênteses é igual, eu manipulei aqui para que eles possam ficar iguais. Eu vou escrever ele, vou colocar ele em evidência também e escrever o que sobra, que é x mais 1. Substituindo essa expressão aqui no numerador, que é o que corresponde a ele, e eu substituo essa daqui no denominador, que é o que corresponde a ele. Eu vou poder cortar esse x mais 1 com esse x mais 1 e manter o restante. Posso substituir normalmente o menos 1 aqui agora e resolver meu limite, que ele não vai dar mais da indeterminação. Essa questão B, eu tentei fatorar ela da mesma forma que eu fiz as anteriores. Eu fatorei o denominador aqui, ele dá certinho, mas quando a gente vai para o numerador, essa parte de cima, a gente não consegue fatorar e colocar em evidência da mesma forma que as outras. Portanto, a gente tem que valer-se daquele teorema para a gente mostrar, ver se ele existe ou não. Então, quando a gente toma um valor de maiores que 2, à direita de 2, a gente encontra isso aqui, menos 4 sobre 0. Por aquele teorema, se eu tenho uma constante negativa dividido por um zero à direita, isso aqui é menos infinito. Então, o resultado desse limite aqui pela direita é menos infinito. Agora eu fiz a mesma coisa, só que com 2 pela esquerda, que vai me dar menos 4, o mesmo resultado aqui, só que o zero ele vai estar tendendo à esquerda. O zero é um zero à esquerda. Pelo teorema, lá que eu coloquei no slide 4, menos a constante negativa sobre um zero à esquerda é um resultado infinito positivo. Aí vocês têm que observar lá se C é menor que zero, se C é maior que zero, e o de baixo sempre é zero, só que ele vai ser ou à esquerda ou à direita, que é o que a gente vai tomar aqui, o nosso limite. Como os limites laterais são diferentes, pela direita ele deu menos infinito e pela esquerda ele deu mais infinito. Então, o limite no ponto não existe. Letra C. O que eu fiz nessa letra C? Eu peguei esse limite aqui e observei que aqui tem uma multiplicação, né? Então, eu multipliquei x vezes 1, x. E x vezes menos ax. O a vem primeiro porque é em ordem alfabética. Feito isso, eu encontro esse limite aqui. Eu vou pegar esse numerador aqui, vou separar ele e vou fatorar por agrupamento, do jeito que eu sempre faço aqui. Colocando em evidência o x e colocando em evidência o menos a. Eu vou encontrar a mesma expressão aqui, x ao quadrado dividido por x da x e x dividido por x da 1. Ax dividido por a da x e menos a dividido por menos a da 1. Como eu tenho um x mais 1 e x mais 1, eu vou colocar ele em evidência e escrevo o que sobra, x menos a. Substituindo aqui o numerador pela expressão fatorada que a gente encontrou, eu vou poder cortar aqui x menos a com x menos a e vou obter só x mais 1. Substituo aqui o x por a, então onde tem x eu coloco a, e esse aqui é o resultado do meu limite, a mais 1. A mais 1, esse aqui vai ser o resultado do meu limite. Nesse limite aqui, a letra D do quinto, eu vou fazer a aplicação do teorema de D'Alembert, que ele me diz o seguinte: quando eu substituo aqui por menos 1, aqui menos 1 ao quadrado fica 1 e 1 menos 1 é 0. E embaixo a mesma coisa, se eu substituo aqui por 1 menos 1, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar menos 3 e aqui vai ficar 2. 1 mais 2 é 3 e 3 menos 3 é 0. 0 é tanto em cima quanto embaixo. Se eu estou substituindo e está zerando, o teorema de D'Alembert me diz que
Se eu pegar essa expressão que eu estou substituindo e está zero, dividir por x menos o valor que eu estou substituindo, isso dá uma divisão exata. Na prática é o seguinte, eu vou pegar x menos o valor que eu estou substituindo, menos 1, que vai ficar x mais 1. Pelo teorema de D'Alembert, eu posso pegar essa expressão e dividir por x mais 1, e dar um resto zero. Eu fiz aqui a divisão pela chave, vocês podiam fazer por Ruffini também. Fiz a divisão pela chave, encontrei o resto zero e meu quociente. O numerador, mesma coisa, fiz a divisão pela chave, encontrei resto zero e meu quociente. Vou substituir o meu numerador pelo meu quociente daqui e o meu denominador pelo meu quociente daqui. Que aí vai ficar limite de x mais 1, quando x tende a menos 1, dividido por x mais 2. Feito isso aqui, eu já posso substituir meu menos 1 aqui no lugar do x, que já tirou a determinação, e resolvi meu limite normalmente. Aqui a letra E do quinto. Eu peguei o numerador. Na letra E eu peguei o numerador e fatorei ele. Eu separei aqui o 4t ao quadrado em 2. E aqui o 4t eu fiz da mesma forma. E coloquei t em evidência. Vocês poderiam ter colocado t em evidência aqui também, que dava o mesmo. Mas eu fiz isso para vocês poderem enxergar o produto notável que eu vou aplicar aqui embaixo. Aqui eu tenho 2t e 2t. Então eu tenho 2 vezes ele, né? E aqui eu tenho 2 e 2, eu tenho 2 vezes o 2. Eu tenho o quadrado do primeiro mais o quadrado do mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado, né? Porque 2 vezes 2 é a mesma coisa que ele ao quadrado. Então isso aqui é um quadrado da soma. É um produto notável quadrado da soma, que eu substituo, que é isso aqui, a soma elevada ao quadrado. Isso aqui ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Então eu vou pegar essa expressão aqui, vocês vão pegar essa expressão e substituir aqui no numerador. Quando vocês fizerem isso, vocês vão conseguir cortar esse t mais 2 aqui com esse t mais 2 aqui. Possivelmente e provavelmente retirando a indeterminação, e você só vai substituir e resolver o limite normal. Aí, como é da mesma forma que a gente fez os outros, aí essa fica a cargo de vocês. As questões, na questão 6 e 7, ela é semelhante. A forma de resolver ela é semelhante. Você vai aplicar produtos notáveis, fatoração por agrupamento, coisa que a gente já fez nas outras questões. Ou seja, eu vou fazer apenas aqui a letra A, que eu achei um pouco diferente, e as demais vocês fazem elas. Se tiver dúvida, vocês podem me mandar. Eu fatorei aqui, peguei a letra A, na letra A aqui, limite de x quando x tende a 3, de x ao quadrado mais x menos 12, dividido por 2x menos 6. Eu peguei o meu numerador e eu fatorei ele, tanto o numerador quanto o denominador. O meu numerador, eu tenho um x aqui, só que eu vou precisar colocar esse 12 em evidência, de uma forma que eu possa cortar com o denominador k. Então, eu substituí x por 4x menos 3x, porque quando eu faço a subtração dá o mesmo x que estava aqui antes. Não alterei nada. Coloquei x em evidência, aí sobrou x mais 4, e aqui eu coloquei menos 3 em evidência, aqui sobrou x mais 4, que eu vou pegar tudo isso aqui e dividir por menos 3, né? Como eu tenho x mais 4 e x mais 4, eu coloco ele em evidência e escrevo que sobra x menos 3. O meu denominador, eu só fiz colocar 2 em evidência aqui. Aí aqui o que vocês vão fazer? Vocês pegam essa expressão fatorada, substituem no numerador. Pega essa expressão fatorada e substitui no denominador. Que aí vocês conseguem cortar esse x menos 3 aqui com esse x menos 3 daqui. Provavelmente retirando a determinação e resolvendo o limite. As demais questões, vocês vão resolver empregando os mesmos métodos que a gente viu até aqui agora. Aí já serve para vocês praticarem e tentar
resolver. Se tiver alguma dúvida, pode estar me enviando que eu vou estar ajudando vocês. Tanto essa da 6 quanto da 7, vocês vão empregar os mesmos métodos que a gente utilizou. Esse aqui ele é uma resposta já direta, limite de 6 é o próprio 6, porque o limite de constante é a mesma constante. Então esse aqui já é diretão. Os demais vocês podem estar tentando resolver pelos mesmos métodos que a gente viu até aqui agora. Algumas vocês vão precisar usar aquele teorema que a gente viu na questão 4. E é isso, os métodos que a gente viu até agora. Fatoração por agrupamento, racionalização, tal. Aqui as referências que eu utilizei, aquele teorema eu tirei da página 81 desse livro aqui, Cálculo com Geometria Analítica. Nas páginas 23 desse livro aqui, do Fundamentos 8, vocês têm a definição de limite. Na 39 e 40 tem algumas formas de resolver alguns limites, como o teorema de D'Alembert e a racionalização de denominador e numerador, se não me engano. E tem esse resumo aqui que tem algumas formas de resolução que eu vou estar colocando também junto com esse material aqui na salinha.